Bom dia, boa tarde, boa noite, seus sem braços. Tá começando o primeiro episódio do No Mechanics. A gente vai falar um pouquinho de CSGO, LoL, Dota e Street Fighter. Roda a vinheta, vamos aí. Em primeiro lugar, Fallen começando uma nova organização. Os jogadores Fallen, Toledo, Epitácio, Taco, né? O Dredd, Apoca e Zeus irão reunir e montar uma organização própria para investir no cenário do CSGO. O que vocês estão achando disso aí? Cara, eu acho que isso tem muito futuro, até porque o CS é meio que embaixador aqui do CS Brasil, né? Ele criou a Games Academy, ele criou a Games... CS não, né? É, Fallen. Você falou, o CS é o embaixador do CS no Brasil. Não, o Fallen é embaixador do CS no Brasil. Verdade, ele criou um college, ele criou um monte de coisa e ele sustenta o CS no Brasil, não só ele. Não, meio que sustenta, né? Mas ele é um pilar muito importante. A moral é que o cara é um deus do CS. Não, ele tem. Não vamos brincar, não. O cara é um fodendo deus do CS. É bom. É um cara excelente. Ele tá a par de muitas coisas, ele joga desde 1.6, ele já tem uma caminhada de 10 anos e eu acho que, mais que ninguém, ele é um cara adequado a fazer uma organização. Concordo. Uma dúvida que eu tenho, ele foi eternizado em alguma tela, no fase CS ou foi outro cara? Não, foi o Codizera. Codizera ainda joga? Codizera joga ainda, inclusive foi o melhor... Foi o MVP do último campeonato. Foi um clutch absurdo que ele fez, né? Deu acho que 2 HS com uma bala só. Não, foi 2 kills, só que ele pulou de AWP e deu um tiro, que é quase impossível. Não, essa cena foi... Eu vi essa cena. É absurdo. Inclusive, a pichação dele é uma WP com asas, sabe? É uma WP alada. É muito legal. Falando nisso, falando de Codizera, e ele foi MVP do último campeonato, que foi o Pro Blast Series, que a SK ganhou em cima das Astralis de 2-1 em mapas. Exatamente. Foi um negócio... foi bem legal. SK, obviamente, continuando com a sua hegemonia no CS mundial, né? Eles estão dominando tudo. E eu acho que ganharam o último jogo que teve contra a FaZe Clan agora, de 3-1. E, cara, esse jogo foi isso, esse jogo foi agora. Foi agora, exatamente. Quando a gente tá gravando, eles acabaram de ganhar esse jogo. Quando a gente foi comprar cerveja, eles ganharam um jogo. Na Blast Series, eles embolsaram $125 mil. Lá na Dinamarca, né? Teve um prêmio total de 250 mil, foi distribuído entre os 5 primeiros lugares. Pouco dinheiro. E acabaram levando a melhor em cima da Europa. Se tivesse 150 mil aí agora, você faria? Cara, $150 mil, que daria R$500 mil. Você faria? Cara, eu... sei lá. Compraria o PS4? Sei lá, mano, eu fazia um setup e ia ficar coçando uns 3 meses sem parar em casa só jogando videojogos. Eu tentaria investir em alguma coisa pra não precisar trabalhar. Não tentaria nada. Pô, eu compraria... Bitcoins. Tá em alta. Bitcoins, pra comprar 2 Bitcoins, tão caro que elas estão. Mas se você comprar 2 hoje, daqui 2 semanas você vende por 3. E troca por skin depois. Skin CSGO. Monstro demais. KD vence mais uma liga feminina. Gamers Club domina abraçadas o cenário. Qual que é o cenário feminino assim? Cara, por fora essa é uma boa... Não só feminino, mas o cenário total de CSGO são muito fora, não joga. Então, o cenário brasileiro de CSGO é meio caído, porque você vê, por exemplo, o campeonato da IGN, que tá valendo R$35 mil, tem 500 espectadores. Tipo, é muito ruim o cenário do CSGO brasileiro. E o feminino é pior ainda porque são as meninas, rola um preconceito ainda, né? É uma parada muito chata. Mas escroto. só que teve 2 coisas muito legais esse ano. Uma, que foi a Games XP, que rolou no Rock in Rio, e rolou o campeonato de CSGO feminino, e agora a galera tá ajudando muito o cenário feminino com campeonatos que a Gamers Club faz. E é um cenário assim que tá crescendo. Respeita as minas no game, filha da puta. Cara, é muito importante, velho. Ensina as minas a jogar, tio. Não precisa ser cuzão. Não precisa ensinar as minas a jogar. As minas moral, aprendem tem a jogar. muita mina que joga melhor que Tem nós. amiga nossa que joga pra cacete, as meninas mandam bem nos jogos. Mano, mulher manda bem muita coisa. Mas isso é uma pauta pro mundo inteiro, né? Mulheres no cenário competitivo. Exatamente. Inclusive, cara, hoje em dia, em mobile, pelo menos, as mulheres superaram o número de jogadores jovens.
é tipo 51% a 49%. Não, eu jogo Summoner's War, por exemplo. Tem muito mais mulher jogando do que homem. E elas mandam muito bem no jogo, muito mais calculistas. Tá? Então eu tô com o Mano Pedrinho aqui, respeito as minas porque elas merecem. E parabéns. Para de dar ideia nas minas jogando LOL, que isso é feio. Não, dá ideia. Vocês estão sendo E outra coisa, parabéns pra Vivo Cage, né, que ganhou mais um. Ganhou mais um campeonato aí e tá divulgando agora o CS feminino aí, né? Mudando um pouco de videojogos, PEN vai disputar o segundo Major da temporada no Dota. Dota é um cenário que é muito mais carente do que o League of Legends, né? Aqui a Riot investe muito no LoL, tanto que tem o CBLOL, tem um monte de coisa. E tem o CBLOL, tem o CBLOL, tem o Wildcards, tem muito campeonato aqui do League of Legends que o Dota não tem tanto. E você vê uma equipe brasileira indo pro Major, cara, isso é sensacional, simplesmente. Esse arroz foi bem bom. Esse dia foi louco. Eles ganharam, como é que se diz? Se classificando para o Galaxy Battle 2 Emerging Worlds, vão jogar nos jogos nas Filipinas do dia 15 a 21 de janeiro. Provavelmente vai estar na Twitch, não sei, né? Vai estar. E vão jogar contra times como Newbie, Virtus Pro, Team Liquid, EG, Team Secret. Os caras são fortes. Mas a gente tava falando de Bitcoin, né? Comprar skin com Bitcoin. Se compra skin com Bitcoin de Dota, você aumenta o price pool dos campeonatos. É verdade. Isso é incrível, é uma parada muito boa. Que já pegando um pouco assim da Valve, que é um sistema muito interessante que eles fazem, né? Que é esse... Isso é um negócio engraçado do Dota. Os campeonatos de Dota tendem a dar muito mais dinheiro do que os campeonatos de League of Legends. Justamente por isso. Eu acho Donate no Dota, viral. Olha lá, Rito Games. Tá na hora de vocês meterem um Compendium aí. Eu comprava essas skinzinhas de Compendium, hein? Aí, ó. Interessante. Eu ganho elas. Não compro. Eu não vou te dar mais porra nenhuma. Não, mas ó, isso aí, entrando já numa outra parada, a Capcom tá começando a fazer isso, né? Eles lançam os pacotes de campeonato, da Capcom Pro Tour e tudo mais, e parte desse dinheiro que a galera compra, os cenários, as skins, vai também de prêmio pros campeonatos. Isso é... Cara, eu acho que isso é uma maneira muito mais sólida de sustentar o cenário, né? Não tá saindo dinheiro deles. Não é na verdade, tá saindo dinheiro deles, porque eles, uma parte do prize pool eles estão pagando, só que os jogadores estão ajudando a galera a crescer a comunidade. Porque ao invés de dar 1 milhão de prêmios, você usa 2, 3. Sim, cara. Muito mais, né? Eu acho mais atrativo. Eu acho que o International começou a pagar mais que o campeonato da Libertadores ano passado ou retrasado. Eu não tenho certeza. Esses dados. Mas, cara... Eu sei que pagou mais que o NBA. O último, né? Que foi 18 milhões. Mas é por isso que o Flamengo tá entrando nessa. Olha lá, quando o seu pai ficar enchendo o seu saco que joguinho de computador não dá nada, você fala... Traz esses números pra ele. O prêmio do meu joguinho é melhor que o prêmio da NBA. Não, você fala assim, rapaz, você é flamenguista? Campeonato Brasileiro? Então, o Flamengo tá criando um time de LOL pra jogar. O joguinho que eu jogo, o Flamengo tá entrando de cabeça nele. Isso daí é um negócio interessante, né? Eu acho que a pegada a jogada do Flamengo nessa história é levar os torcedores deles, de certa forma, pro League of Legends. Só que, cara... Não, aí não. Eu acho que assim, deve ter uma pegada parecida. Pode ser os filhos dos torcedores. Porque, mano, flamenguista, sério, flamenguista, sabe o que é internet, não? Não sabe. Não ser... O flamenguista, quando nasce, ganha uma camiseta regata do Flamengo, uma bermuda e uma havaiana. Só isso, mano. O havaiana não pode ser branco e azul. Não pode. Tem que ser o mais básico. Tem que ser o mais basicão. Então, mas assim, o Flamengo entrando de cabeça no esportes, ele tem vários verticais, né? Um é o esporte, o outro é o streaming. Se eu não me engano, o Chevy 2K, quase certeza, ele é do Flamengo, mas o Seven eu não sei direito. Mas eu acho que eles estão pegando uma cota de streamings também pra fazer o entretenimento. Então não é só esporte. Streaming hoje dá muita grana. Hoje eu acho que na questão deles que eles já tem grana. Sim. Eu acho que na questão deles é visualização. Voltando assim mais pro espectro do assunto que a gente estava falando, essa não é a primeira vez que isso acontece, que um time tradicional de futebol começa um time de esportes, né? Teve o caso do Santos com o... Santos Dex.
Exatamente. E existem outros clubes que têm times de esportes como Paris Saint-Germain, Manchester United, West Ham, Manchester City, River Plate, Remo Santos, Remo, Santos, Goiás, Valência, aparentemente tem. Louco, velho. Schalke 04. Mas esses caras, eles estão com um time de quê? É tipo profissional, eles estão investindo em pessoas que jogam tipo Pro Evolution Soccer. Ou é time de MOBA, CS? É uma vertical ali que é muito burra, tá ligado, ainda. Porque os caras falam, pô, não é que é boa, é que tá começando. Não é que assim, pô, time de futebol, o que a gente vai fazer? Patrocinar um jogador de futebol. Tipo, sabe, um jogador de FIFA, um jogador de PES. Os caras não expandem. Mas vocês têm que lembrar também que existe um preconceito na indústria de esportes com a de esportes. Vocês lembram quando começou a passar StarCraft na ESPN? Caralho, tô passando um joguinho na porra do meu canal preferido. Não. Caralho, mete um futebol, sei lá, amador aí, qualquer merda. Nego jogando xadrez, não põe essa porra. Cara, ontem isso é tão bizarro que hoje em dia a ESPN transmite. A ESPN tem quadros voltados para esportes, cara. Na aberta, o Globo hoje tem um programa xerocado da internet relacionado a esportes. Inclusive o Gordox tá fazendo. Eu acho que é eSport TV. É um negócio bem legal, eles fazem quadro, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, selecionando as notícias da semana e trocando ideias sobre elas. Aí, Gordox, contrata na Sport. Não, nada. Oi, Sport TV. Não, então, mas você tava falando. O Gordox não contrata TV. Encontrou Sport TV. Vai saber, né, mano? A gente precisa tentar, né? Ontem eu tava num rolê aí, tava vendo umas paradas de carro aí. E o assunto do pessoal era um moleque que passou aí e falou que era profissional de esporte, não sei o que. Eu fui perguntar pro cara que jogava era videogame. Como assim? O mó deboche, tá ligado? Tipo, mano, o cara joga videogame, o cara tem um visto que a gente pode não ter. Sim. Sabe? Tipo, você vai pra gringa como um cara que pratica esporte, é o que? Esportista? Cyberatleta. Cyberatleta. Mas o visto não é de cyberatleta. O visto é de atleta. A moral é que talvez, ele ganha a porra do visto. Essa mas que é a ele moral. tem um visto de atleta pra entrar nos países. Eu não sei se eu posso entrar nos Estados Unidos por causa da barba, mas... Eu vou achar que você vai explodir alguma coisa. Eu tô gordo e barbudo. E só por curiosidade, cara, o Fallen, esse ano, em campeonato, ele ganhou $680 mil. Saca? É muito dinheiro. Você converte isso pra real, dá quase... Dá mais de 1 milhão, cara. 1 milhão e 600. Se você for ver, tipo, a Neymar, que o cara, tipo, quanto que o cara ganha de tudo. Mas o Neymar também é típico, velho. Porque é um cara que... É 1%, né? É 1%. Eu acho que quando você faz essas comparações, você vê que o eSports ele ainda tem um longo caminho muito pra crescer. Pra percorrer antes de chegar no patamar do futebol de campo, NFL, NBA, mas uma parada que é mais interessante assim até de pensar, eu conheci o Pedrão jogando Street Fighter, por exemplo. Eu jogava no Street Fighter 3, né? Tinha os campeonatos, os primeiros campeonatos que começou a aparecer na internet. Tinha Togeki, que era um campeonato japonês. Que, mano, era sensacional, era uma mistura de campeonato com as paradas de cosplay, evento de anime, era sensacional. Inspirava muita gente a jogar, aí o pessoal dos Estados Unidos, esse pessoal da Europa começou a copiar esse formato, aí fez a Evo. Então, tipo, isso começou, eu acho que, não tenho certeza se eu posso entender isso, mas eu acho que isso começou essa parada de esportes com jogos de luta. Sim, tipo, veio muito de lá. A Corolla patrocinava o Togeki. O Togeki é o campeonato, não uma pessoa. E eu lembro que o prêmio do Togeki era um Corolla do ano. Irado. Não tinha segundo lugar. Era o primeiro lugar, ganhou um Corolla. Ou você é o melhor, ou você não é. E foi aí que o Daigo virou o deus dos jogos. Sim. O Daigo, pra quem não sabe, é um jogador de Street Fighter muito antigo. Ele deve ter uns 35 anos hoje, ele joga desde o Street Fighter 2 Turbo. O cara é um... Não, é desde a CE, que tinha só 8 personagens. Nossa, é mais engatilhando nesse assunto de jogos de luta. Vocês dois que são mais inteirados que eu. Capcom Pro Tour. Rolou a Last Chance Qualifier. Dia 8 agora, junto com a Last Chance Qualifier, rolou a Capcom Cup. Top 32. Tinham 2 brasileiros. Inclusive, muito bons os caras. Brolinho jogando de Necali e Didi Mokoff jogando de Down Sim.
os caras são muito bons, mas infelizmente a gente tá gravando isso no domingo, tá? Só pra gente não ter um time skip aí louco. Esse campeonato foi na quinta. Não, começou sexta-feira. Foi na sexta. Sexta-feira. Então, e os dois foram eliminados na primeira etapa ali do campeonato na sexta-feira. O Brolinho ele perdeu os 2 primeiros jogos. O Brolinho, coitado, um azarado, porque ele pegou o Daigo Mehara na Winners. Que o Daigo Mehara é um dos 7 deuses do Japão. É uns caras que jogam muito. E na Losers ele pegou o Punk, que é tipo o top 1 do Capcom Pro Tour. No ranking de pontuação o Punk tem primeiro. Então, ele foi muito azarado, ele não conseguiu. O Digimon Coffee andou bastante na Losers, perdeu de cara contra o Nemo? Não, acho que foi Itabashi. Itabashi? Não lembro. Não tenho certeza. Tem como consultar? Tem. É mais fácil, enquanto a gente está falando aqui. A gente já vai pegando aqui. O Digimon Coffee perdeu na Winner logo de cara, mas andou 2 steps aí na Losers. Acho que ele ganhou 2 ou 3. Eu acho que foram 2. E perdeu pro Nemo. Que veio da Last Chance Qualifier, que ele ganhou do Infiltration, que é um dos caras mais incríveis do mundo desde Street Fighter 4. O cara é muito bom. E ele inclusive, ele tem uma característica muito marcante, que não foi na última Evo, mas foi a última Evo que rolou Street Fighter 4. Ele ganhou do Xian. E assim, ele tava na Losers, ele tava tomando um pauzinho, mas conseguiu reverter a situação. O Xian foi o campeão da Evo do ano passado. Isso, do ano passado, era um grande candidato. Aí o que aconteceu? Perguntaram pra ele, Infiltration, como que foi pra você estudar o jogador nessa grande final e conseguir ganhar dele? Aí passou o microfone pro cara e ele falou: download complete. O cara é um monstro. O cara é muito bom, velho. E mais marcado. E o mais interessante é que do Infiltration esse ano é que ele tá jogando personagens que nunca jogou antes. Tipo a Mená, que é um personagem que teve no último DLC, da 25, e a Juri, que é um personagem low tier. Tipo, ela não tomou nenhum buff desde que começou, ninguém quase joga com ela. Se eu não me engano, o Xian tava jogando com ela no primeiro campeonato Street Fighter 5, mas largou. E agora o Xian tá jogando de Rashido. Rashid. E aí a música do Rashid é incrível. Muito boa. Mas o Infiltration perdeu pro Nemo nessa primeira fase na sexta-feira, no Last Chance Qualifier. Então eu não tenho certeza se ele se qualificou por pontos na Capcom Pro Tour. Talvez não se classificar. Talvez, possivelmente. Mas o Nemo é um monstro. O Uri, melhor personagem desde a Street Fighter 3 pra mim. E o Nemo destruiu. Ele ganhou a primeira partida, o Infiltration estava invicto, então o Nemo veio da Losers, então ele teve que ganhar duas vezes. Ele teve que mandar o Infiltration para Losers, depois pegar o Infiltration de novo e ganhar dele de novo. Peraí, aqui é top 16, volta uma. Falta aqui, não dá pra gente ver o top 32? Então a gente vai ter que cortar essa parte do vídeo. Não, a gente coloca preto e branco. Eles não sabem o que eles estão falando. Exatamente. Pedro, Pedrão. Oi. Vai lá e vê. Tá, é mais fácil. Então senão a gente fica aqui. Yukadon, ele perdeu. Perdeu pro Yukadon. Na Winners. Perdeu pro Yukadon na Winners e pro Nemo. Andou duas e perdeu pro Nemo. E perdeu pro Nemo na Losers. Cara, nenhuma vergonha em perder pro Nemo. Sério, o Digimon Coffee tá aí. E vai atrás que ano que vem é seu, cara. Até um tempo atrás a gente tinha outros 2 brasileiros, sempre no cenário Street Fighter. Ele quebrou uma cerveja. Voltando. Depois do Pedrão ali quebrar tudo. Então, até o ano passado, a gente tinha outros 2 brasileiros que sempre estavam nos campeonatos aí, que era o Pierre Borog e o... Pierre Borog não é brasileiro, tá maluco? Norte-americano. Eu acho que não. Pierre Borog é brasileiro, cara. Não escuta o que ele tá falando. Pierre Borog não é brasileiro. A gente tinha um brasileiro que era o Kioma, que tava jogando. Pierre Borog é brasileiro. Não é? É sim. Ele quer disputar comigo, Esses caras vão ficar o tempo inteiro falando de joguinho de luta. Se eu tiver errado, eu pago alguma coisa no próximo vídeo. Tá bom, ele tá errado, então ele já vai pagar alguma coisa no próximo vídeo.
que a gente vai desfrutar? Não, a gente decide depois. Tá bom, beleza. Mas enfim, pessoal. O que você ia falar? Fala, Não. Já vai dar tchau. Não, eu queria saber o top 5. Quem que você acha que vai estar no top 5? Top 5? Cara, Quem ganha a Evo e o top 5? putz, a Evo eu acho que vai. O Moshi tem grande chance de ganhar a Evo. Ele ganhou no ano passado até. Evo não, desculpa, a Capcom Pro Tour. Ah, Capcom Pro Tour? Isso, agora, que tá rolando nesse exato momento. Nesse exato momento. Eu acho que Inclusive- o Nemo é um dos melhores aí, um dos que tá na frente pra ganhar isso aí. Aham. O Punk. O Punk eu acho que ele tem muita chance em Footage. Os três já tá. melhores. Ele não tá? Ele saiu mesmo? Só lá fora, talvez também o Nemo e nem o Punk. Você? Eu acho que quem ganha essa Evo é o Nemo. Ele tá muito forte, todo mundo tá falando muito dele. Eu acho que ele vai ter um grande trabalho, porque ele vai encontrar, com certeza, na final Losers ele vai jogar contra o Punk. Então vai ser Nemo na final Losers. E na Winners eu acho que aquele Itabashi, que é o Itabashi Zangief, que joga demais. Zangão. E o Kadon, que também, E o Cadão. cara, tá jogando muito bem. Monstro! Tá jogando muito bem, então não são 5 pessoas, mas eu acho que Eu acho que tá por aí. Top vão 3 ser seria ali, isso aí. vai ser essa galera. Mas é isso aí, sem braços. Primeiro Valeu. vídeo no Alô, banda Games. de Cone. Falou. Senhoras e senhores, até o próximo vídeo. Até lá.